O Desaparecimento do Universo, capítulo 4, continuação. E o Gary, ele termina falando, até mesmo na introdução ele fala sobre remover os bloqueios à consciência da presença do amor, que é sua herança natural. E o Arthur, isso mesmo. Mas antes de tentarmos levar você de volta para a escada, temos que terminar nosso pequeno resumo de como você desceu por ela. É importante, nesse exato momento, o mundo está focalizado firmemente em olhar para cima, fitando a luz. Não existe nenhuma luz lá em cima, Gary. Sua escolha pelo ego em vez do Espírito Santo, resultando na terceira divisão da mente, tornou a voz por Deus quase completamente inaudível para você. Enquanto isso, o ego está lhe dando sua própria versão sobre o que está acontecendo. E é aqui que as coisas começam mesmo a ficar sórdidas. E o Gary? Desculpe, Artin, mas preciso mencionar apenas uma coisa antes de continuarmos ou não serei capaz de me concentrar. E o Artin, eu sei, seja rápido ou teremos que trazer um instrumento de tortura. E o Gary, eu tenho uma boa memória, mas não sabia se conseguiria me lembrar o suficiente das nossas conversas para nosso livro. Então, puxa, nós sabemos, Gary, você tem gravado a nossa conversa o tempo todo, desde nossa segunda visita. Nós lhe dissemos para não gravar nossas conversas só para provar às pessoas que nós aparecemos, mas não quisemos dizer que você não poderia fazer isso para o seu uso pessoal. Sabíamos disso o tempo todo, até mesmo quando você perguntou se essa seria uma boa ideia, embora já estivesse gravando as conversas. Todos seus erros são ignorados por aqueles que julgam verdadeiramente, com o Espírito Santo. Nós entendemos que você precisava saber que não estava ficando louco e que estávamos mesmo aqui falando com você, ou pelo menos que éramos tão reais quanto qualquer outra coisa. Você queria confirmar que estava ouvindo nossas vozes, ouvindo-as novamente mais tarde, sem problemas. Vamos explicar mais tarde sobre nossos corpos e nossas vozes, e o que eles são de fato. Isso também vai explicar aparições da Virgem Maria e até dos anjos. E tem um quadradinho. Sua escolha pelo ego em vez do Espírito Santo tornou a voz por Deus quase inaudível para você. E o Arthur, você acha mesmo que nós não iríamos saber que liga aquele tolo gravador acionado pela voz em seu estéreo a cada vez que ele entra nesta sala, apenas para o caso de nós aparecermos? Que coisa, Gary! De agora em diante, ligue-o apenas quando nós chegarmos. E o Gary, percebi que vocês não estavam se importando com isso, já que não falaram nada a respeito, mas queria ter certeza. E se eu jogar fora as fitas quando o livro estiver pronto, dessa forma não me sentirei tentado a usá-las para nada além de escrever. Puxa, elas são suas, mas é uma boa ideia. De qualquer forma, a qualidade das fitas não é mesmo maravilha. Será uma coisa a menos para você pensar. E o Arthur? Assim, em nossa história, você escolheu com o ego e agora está identificado com ele. A primeira divisão tornou a consciência da sua perfeita unicidade com Deus apenas uma memória. A segunda divisão trouxe duas partes à mente. A terceira divisão tornou o Espírito Santo apenas uma memória. E o ego agora tem sua atenção. Você olha para ele para explicar o que está acontecendo e ele tem uma mensagem para você. A mensagem é esta: é melhor você se mandar daqui, camarada. Então, ele começa a lhe dar algumas razões. Em seu estado mental confuso, essas razões parecem danadas de convincentes em sua lógica. Você não sabe o que fez? O ego pergunta em nossa história metafórica. Você se separou de Deus, cometeu um pecado enorme contra ele. Agora você vai ver. Você pegou o paraíso, tudo o que ele lhe deu, e jogou direto na cara dele, dizendo: quem diabos precisa de você? Você o atacou, você está morto, não tem a mínima chance contra ele. Ele é impressionante, você não é nada. Você estragou tudo, é muito culpado. Se não tirar seu traseiro daqui agora mesmo, será pior do que a morte. Oh, meu Deus, você pensa em resposta ao ego. O que eu fiz? Você está certo, estraguei tudo e ataquei o céu. Mas para onde posso ir? O que posso fazer? Posso correr, mas não posso me esconder. Não existe lugar onde possa me esconder do próprio Deus. Bem, isso não é exatamente verdade, diz o ego, porque estou aqui para ajudá-lo. Sou seu amigo e tenho uma ideia. Tem um lugar onde podemos ir juntos. Você pode ser seu próprio patrão e não tem que encarar Deus de jeito nenhum. Você nunca vai vê-lo. Ele nem mesmo conseguirá ir a esse lugar. Mesmo? Você pergunta. Isso está me parecendo bom demais. Vamos, tudo bem, diz o ego. Faça exatamente o que eu digo. E a puxar. É claro que tudo que o ego está dizendo sobre Deus
e sobre o que está acontecendo não é verdade, pois o ego é quase tão lúcido quanto César Calígula. Deus não faria nada além de amar você. É aqui que você precisa saber apenas um pouco mais sobre como a mente funciona. Por causa do poder da mente, você precisa perceber com exatidão o poder da sua própria crença. Foi sua crença na ideia de que podia se separar de Deus, o fato de tê-la levado a sério, que pareceu dar a ela tanto poder e realismo. Como diz o curso, a libertação das ilusões está apenas em não acreditar nelas. Vou repetir. A libertação das ilusões está apenas em não se acreditar nelas. Entre aspas, aqui, por mim, é um tapa na nossa cara, né? Tipo, olhar pra fora e dizer assim, isso não é real. Acabei de assistir uma série pequena, que é 1899. Cara, é tudo simulação. É muito louco. É isso. Bom, vamos continuar. Você também tem que perceber que, pelo fato de ter feito a dualidade, decidindo-se a ser um perceptor, tudo o que percebe vai incluir características que parecem ser opostas àquelas do que você aparentemente se separou. Aquilo do que você aparentemente se separou, o céu, tem um conjunto de características e o que você está percebendo como sua realidade tem um conjunto oposto de características. O céu, embora esteja além de todas as palavras, tem esses tipos de características. Ele é amor perfeito, sem forma, imutável, abstrato, eterno, inocente, total, abundante e completo. Ele é realidade, ele é vida. Deus, Cristo e as criações de Cristo são perfeita unicidade. Não existe nada mais. Esse é o domínio da vontade de Deus, o conhecimento do Pai. Descrever a experiência da sua consciência dessa perfeita unicidade não é mesmo possível, mas eu lhe asseguro que você vai conhecê-la quando tiver uma experiência temporária dela. Não é parecido com nada mais com o que esteja familiarizado. O domínio da percepção, por outro lado, sendo aparentemente oposto ao céu, inclui características muito diferentes. Mantendo em mente que ainda estamos falando em um nível metafísico aqui, esses atributos incluem individualidade, forma, aparência, especificidade, mudanças, tempo, separação, divisão, ilusão, desejos, escassez e morte. É por isso que no livro de Gênesis 2, 16 e 7, que veio direto da mente inconsciente do escritor, diz: podes comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, terás que morrer. O bem e o mal são opostos, e uma vez que tenha algo que pareça oposto ao céu, você tem a morte. Mas, como o curso diz consistentemente de milhares de formas diferentes, logo na sua introdução, o que tudo abrange não pode ter opostos. Você está começando a entender o que isso significa. E o Gary? Sim, acho que estou começando a entender a magnitude de tudo, disso. Quando o artista, antes conhecido como Cristo, vai sair do seu coma para que eu possa voltar ao orgasmo da criação, e a puxar. Isso está chegando, não terminamos de lhe contar como você pareceu ter chegado aqui. Quando escolheu ouvir as tentações do ego para ser um indivíduo separado, sua crença na realidade da separação começou a provocar alguns problemas muito sérios. Deus agora parece estar do lado de fora e tudo que você experimenta lhe diz que você se separou dele. Esse é um problema que você ainda tem nesse exato segundo, embora isso ainda seja inconsciente. Praticamente toda a sua mente é inconsciente para você, assim como quase todo o iceberg está sob a superfície da água. Enquanto você acreditar na realidade do universo físico, Gary, tudo o que perceber será um lembrete constante e inconsciente de que você praticou o ato de se separar de Deus. Como verá, esse é um ponto importante. Quadradinho. Praticamente toda sua mente é inconsciente para você, assim como quase todo o iceberg está sob a superfície da água. E o Arten? Vamos continuar o Arten no próximo.